Laroyexu. Exu é Mojubá. A palavra Exu, por si só, dita entre um grupo de amigos no trabalho ou até mesmo nos programas de televisão, gera rápida associação com algo ruim, seja maligno ou simplesmente não desejado. É comum encontrar uma pessoa não ligada à religião dizer: sai Exu, chuta que é macumba. Contudo, mesmo que os adeptos das religiões afro-brasileiras insistam com seus interlocutores que Exu não é algo maligno, alguns desses religiosos não conseguem expor com exatidão por que Exu possui essa forte conotação pejorativa. A explicação corriqueira é seguida de frases como: Exu fala na cara e a verdade dói. Por isso o povo fala que Exu não presta. Dizem que Exu é o diabo porque não conhecem a religião. Se conhecessem, não diriam isso. Exu é guardião. Afirmações desse tipo não nos esclarecem o motivo e talvez a origem de tão reforçada vinculação de Exu, orixá ou entidade de trabalho, como dizem os praticantes de Quimbanda, com o diabo católico. A analogia entre Exu e o diabo católico possui raízes mais profundas do que imaginamos. Por conta da análise histórica do bispo anglicano Crowther, revelamos que o fato também é gerado dentro da sociedade iorubana há séculos. Uma informação muito importante aos irmãos de fé que ainda não estão cientes dessa funcionalidade. O Google Tradutor possui a língua iorubá como opção. Sim, podemos acessar o Google Tradutor, digitar uma palavra em iorubá, por exemplo, ori, que temos como tradução em português, cabeça. Contudo, digitando a palavra Exu, grafia mais aproximada do iorubá, teremos a tradução diabo. Explicarei um dos fatos fundamentais que levou e ainda leva grande parte da população a relacionar Exu com o diabo católico. Não existe um fato isolado na história da humanidade que vincule a imagem de Exu ao diabo católico. Podemos dizer que uma sucessão de acontecimentos gerou essa associação. Entretanto, um fato histórico documentado é de extrema importância para o estudo da origem associativa de Exu com o diabo. Quando digo Exu, estou me referindo ao orixá Exu, divindade mensageira e primordial, junto ao grupo etnolinguístico africano de nome Yorubá, e também me referindo às suas demais associações em outros meios religiosos, como, por exemplo, as manifestações em transe mediúnico de entidades espirituais denominadas como linhas de trabalho de esquerda, para algumas escolas umbandistas e de Quimbanda, que são chamadas também pelo nome de Exu. Para isto, precisamos conhecer a história de um nigeriano chamado Samuel Ajayi Crowther. Samuel Ajayi Crowther nasceu no ano de 1809, na Nigéria, povoado de Oshogun, que na época chamava-se Yorubalândia. Aos 13 anos de idade, sua cidade foi invadida por caçadores de escravos. Acreditava-se que esses caçadores eram de origem Fulani e Oyos, que se converteram ao islamismo, fato muito comum na África. A conversão para o catolicismo, protestantismo e islamismo é muito grande até os dias de hoje. A invasão, contou Crowther em suas memórias, foi brutal. Incendiaram casas, perseguiram os cidadãos que eram parados por meio de pancadas e conduzidas por meio de correntes presas ao pescoço. Disse ainda que os incapazes eram mortos, aumentando o desespero, tendo em vista que as famílias eram dizimadas e os vínculos perdidos. De uma hora para outra, parte de sua família e amigos eram açoitados e mortos, deixando crianças sem pais para serem vendidas e utilizadas como mão de obra escrava do outro lado do oceano. Na época, era uma vida sem volta. Só havia sofrimento e dor. Samuel, comercializado por 6 vezes, foi entregue a um grupo de portugueses que praticavam o tráfico de escravos intercontinental. Esses traficantes colocaram seu grupo de escravos africanos dentro de seu navio negreiro e partiram rumo ao continente americano, possivelmente o Brasil. Contudo, esse navio negreiro foi interceptado pela Marinha Britânica em abril de 1822 e conduzido à região de Serra Leoa, região muito distante de sua terra natal. Os africanos integrantes do grupo resgatado viram-se desorientados por aportar em região desconhecida, mesmo estando no mesmo continente. Em Serra Leoa, Crowther deu início a uma nova vida. Não por opção, mas por necessidade. Era uma questão de sobrevivência.
passados 3 anos em Freetown, África, converteu-se ao cristianismo. Sobre essa experiência escreveu: sobre o 3º ano da minha libertação da escravidão do homem, eu estava convencido de outro estado pior de escravidão, ou seja, a do pecado e de Satanás. Aprove ao Senhor abrir meu coração. Eu fui admitido na igreja visível de Cristo aqui na terra como um soldado para lutar bravamente sobre sua bandeira contra nossos inimigos espirituais. Podemos notar facilmente que Crowder enxergava-se como um religioso que tinha uma grande missão: lutar bravamente sobre a bandeira do Senhor contra nossos inimigos espirituais. Em 11 de dezembro de 1825, Ajaí foi batizado pelo reverendo John Hahn, integrante da Sociedade Missionária Anglicana. Depois do batismo, adotou o nome de Samuel Crowder em homenagem a uma grande figura desta mesma sociedade religiosa e que usava o mesmo nome. Passou alguns anos em Serra Leoa estudando inglês e ganhou destaque entre os missionários, recebendo o cargo de inspetor de alunos. Não podemos negar que Crowder era inteligente, esforçado e dedicado à sua religião. Mesmo não estando o clero britânico em concordância com essa situação, Crowder tornou-se o primeiro bispo negro no ano de 1864. Neste mesmo ano, Crowder concluiu seu doutorado pela Universidade de Oxford. Antes de Crowder, a língua iorubá não tinha grande importância para os ingleses. O intuito era ensinar o inglês. Contudo, tal abordagem não se mostrara tão eficaz quanto a de Crowder, que em grande esforço catalogava e traduzia os ensinamentos da igreja para as línguas locais. Logo, o iorubá passou a ser a língua mais falada em Serra Leoa. Juntamente com o reverendo Hahn, Crowder publicou 3 livros sobre o iorubá. Em 1843, publicou um livro intitulado Vocabulário Iorubá, com o estudo gramatical da língua e sua estrutura. Durante toda a vida como religioso cristão, Crowder dedicou-se à tradução da Bíblia para a língua iorubá. A Bíblia, em iorubá, Bíbélì Mimá, foi publicada na década de 1880. Assim, chegamos ao ponto do trabalho de Crowder que nos influenciará até os dias de hoje. Crowder, para que os iorubanos entendessem a religião cristã e seu Novo Testamento, forçou algumas analogias. Podemos notar que no Evangelho de Mateus, cuja reprodução encontra-se no material em anexo, capítulo 4, na Bíblia em iorubá consta como Ori 4, versículo 1, primeira frase, consta: em seguida, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Crowder torna oficial a tradução de Exu para diabo, Satanás. Todo o povo iorubá que manteve contato com as obras dele, bem como todo o clero da igreja anglicana, passa a utilizar a palavra Exu para designar o diabo. Havia um homem, Crowder, bispo anglicano e com doutorado em Oxford, que fundamentava essa associação. Sabemos que a tradução de um livro extenso como a Bíblia exige um certo número de pessoas. De certo, Crowder possuía colegas de trabalho ou ajudantes com o qual mantinha constante diálogo e troca de opiniões sobre as palavras corretas a serem utilizadas para compor a tradução de um livro tão sagrado quanto a Bíblia. Para um bispo, a subversão dos ensinamentos de Deus era um sacrilégio. Assim, Crowder agiu de acordo com suas crenças, de acordo com suas lembranças, e nunca saberemos o real motivo dessa indicação. Não sabemos com exatidão se utilizou o sincretismo, porque considerava Exu o diabo, ou porque essa era a única solução que encontrou para demonstrar ao povo iorubá a essência do que estava ali escrito. Por exemplo, Crowder traduziu Deus como Olorum. Contudo, não traduziu Jesus como Oxalá. Manteve aquilo que lhe era sagrado intacto e transformou os demais conceitos em material compreensível ao povo iorubá. O sincretismo de Exu com o diabo, nesse caso, ocorreu de fora da religião para dentro. Será que a Bíblia que nos é apresentada hoje, após inúmeras traduções realizadas das diversas línguas originais de seus textos, é fidedigna? Cremos que não. O que foi perdido ou subvertido? Os sacerdotes africanos, participantes das religiões de culto aos antepassados, das regiões de Angola e do Congo, chamados de Kimbanda e Nganga, respectivamente, ao manterem contato
com os colonizadores europeus, traziam no seu imaginário os conceitos de feitiçaria e práticas mágicas e acabou por ressignificar os seus costumes religiosos. Os sacerdotes desses cultos acabaram sendo vistos como feiticeiros e praticantes de magias negras. Ao lado desse rótulo externo, os cultos, dirigidos pelo Kimbanda e Ganga, foram se transformando através de uma dinâmica cultural com as religiões e religiosidades europeias e indígenas, gerando cultos como a Cabula, o Kalundo e a Macumba, que no século XX formaram matrizes religiosas como a Umbanda. Pelas 7 estrelas que escurecem o firmamento, pelo despertar dos gigantes que adormecem abaixo dos vulcões, pelas lágrimas de sangue que escorrem dos meus olhos, estarei sempre em ti, jorrando as águas adocicadas do eterno saber. Sou a volúpia do seu espírito enegrecido e as sensações de prazer que vives em tuas vitórias. Sou o anoitecer dos amantes e a harpa dos iludidos. Sou o princípio e o fim dos poucos que possuem espírito. Sou a águia negra que te enxerga do alto e a serpente invisível que lhe espreita em todas as horas. Sou a coroa e o cetro. Sou o maioral de todos os infernos.